Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um devocional. Gente, hoje eu estou um pouquinho preparado, né? Estou com a Bíblia aqui do lado, meu notebook aqui com algumas informações aqui importantes abertas. Eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos, mas eu vou citar algumas escrituras aqui primeiro, antes da gente começar. Mas eu acredito que vou começar por aqui mesmo, então. O nosso guia do vídeo, ainda é nosso devocional, estamos no dia 27, acho que ainda falta 15 capítulos ainda, e o nosso dia 27 é derrotando a tentação. E bem aqui nesse capítulo eu já fiquei assim, cara, não é bem assim não é derrotar a tentação não. E Rogério, beleza, tu já está questionando já o capítulo, eu também já estou questionando já muita coisa aqui. Mas eu vou começar com isso. Lá em Tiago 4,7 fala o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Pecadores, limpem as mãos. Aí tem aqui outros detalhes, né? Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Outras referências, como lá em Coríntios, né? Vai dizer o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape. Preste atenção nessa palavra, o escape, para que a possais suportar. Fuja dos desejos malignos. Olha o detalhe, 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz em companhia dos que invocam o Senhor com o coração puro. Fujam, olha o detalhe, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Tiago 4,7, como eu já li, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 26,41, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. É Jesus falando para os discípulos quando ele está orando lá no Getsemane, se não me engano. Provérbios 22,3. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Gente, quando esses versículos bem aqui, eles orientam um princípio muito, mas muito simples sobre a tentação. Fugir. Não falam para você lutar contra ela, não falam para você ir lá em cima, ei tentação, sai fora aqui da minha casa. Não, falam para você fugir. E no capítulo de hoje, quando você fala sobre derrotar a tentação, eu vou lhe dizer, eu vou até substituir, eu vou dizer assim, fugir da tentação. Achar um escape da tentação. Achar uma forma de você não é nem suportar, não é porque geralmente quando a gente tenta como suportar, a gente fica lá e suportar, não, mas você achar uma rota de salvação, uma rota de fuga rápida da tentação. Então, nesse capítulo a gente vai falar sobre isso. Então, eu ousaria, e até eu ouso, a dizer o seguinte, que o capítulo 27 seria como fugir da tentação. Simples. Então, eu vou trabalhar em cima disso nesses minutos, de acordo com aquilo que eu já vivi, de acordo com aquilo que eu tenho vivido e buscando sempre um certo cuidado nesse assunto. Mas meu conselho já de cara é fujam da tentação. E vamos lá. Sempre há uma saída. E a gente vai ler novamente o versículo. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que nós podemos. Antes, com a tentação, dará também o escape. Entendeu? Para que possais suportar. E a gente fala isso, possais suportar é o escape, mas eu gosto muito da palavra escape, porque fugir, nesse sentido, vale muito a pena. E vamos pegar alguns pontos do capítulo que são interessantes. Redirecionar a sua atenção para outra coisa. Rogério, estou aqui em casa, e como tu falou no vídeo anterior, veio aquela mensagenzinha satânica. Oi, 11 horas da noite. Oi sumido, oi sumida.
boa noite. Rapaz, nunca mais te vi. Geralmente em horários não programados, brincadeira. Horários acima daquilo que você costuma dormir. Então você está lá rodando sem sono para dormir e você está lá na internet. Ou talvez até em casa e chegue essa mensagem para você de boa. Oi, como é que você está? Nunca mais te vi. Vamos sair, vamos conversar, tal. E você, inocente, bobo, já sabendo dentro do seu espírito, o espírito ele avisa antes, epa, cuidado bem que isso aí já é laço. Mas aí você, achando que é fortão, você é o cara, aí você vai lá e faz a cagada. Então, o primeiro conselho que a gente vai estar aqui é redirecionar a sua atenção para outra coisa. Você não vence o pecado olhando para o pecado. Foi uma das coisas que eu demorei anos para aprender sobre isso. O nosso pastor ele pregava uma mensagem, eu não lembro o título da mensagem, mas sempre tinha um foco em uma frase que isso sempre ficava na minha cabeça. Que só existe uma forma de você vencer o pecado, vencer a tentação. Não era você tentando combater a tentação, combater o pecado, mas olhando para Jesus, olhar para Jesus, com os olhos fixos em Jesus, você olhando para Jesus, você diz assim, beleza. E eu demorei a entender isso. E, Rogério, como é que você fala em umas palavras mais fáceis? Por exemplo, você não vai... eu vou supor aqui, porque eu não quero tocar em assuntos que talvez até o YouTube pode derrubar o vídeo, eu não sei. Mas vamos supor que eu seja muito viciado em Coca-Cola. Eu não vou vencer aquele vício em Coca-Cola se eu estiver lá resistindo na frente da Coca-Cola. Porque com certeza vai ter um agente do inimigo, e de fato realmente tem agente do inimigo, que vão te oferecer Coca-Cola, vão querer botar Coca-Cola perto da sua boca. Porque você decidiu. Mas, por exemplo, eu estou bem aqui, eu já sei que o meu problema é com a Coca-Cola. Aí eu estou numa festa de aniversário de alguém e tem uma mesa de Coca-Cola, só tem refrigerante. A primeira coisa que eu vou dizer, cara, não tem refrigerante aqui, é o jeito, eu vou tomar um gole, eu consigo resistir. Esse é o detalhe, esse é o problema. Toda vez que eu estou em nenhum ambiente, eu falo porque eu não tomo Coca-Cola, não tomo refrigerante nenhum, em que não tem um refrigerante, a primeira coisa que meu pensamento é, cara, eu quero água. Minha cabeça é programada, já está sendo programada para buscar água. Primeira coisa que eu procuro é suco. Se não tiver suco, água. Só minha primeira opção, suco. Segunda opção, água. Rogério, não tem suco nem água. Coma em seco. Foi até engraçado que teve uns dias atrás, né? Tava almoçando com a galera, tava jantando com a galera. E a galera, Rogério, tu comeu uma pizza em seco? Eu falei, sim. E até porque é o certo, né? Você comer e depois passar um tempo para você tomar alguma bebida líquida, né? No caso, água. Então, a pessoa ficou impressionada comigo. E eu falei assim, pois é, mas eu não tomo uma coca e não vou tomar. E já tem pessoas que hoje já respeitam, hoje já entendem, hoje já tem pessoas que já tem um suco lá pra ti. Obrigado, Lana, pelo suco de ontem. Mas isso que eu falo, sobre você redirecionar a sua atenção para outra coisa e não para aquilo. Cara, porque tá ali e não tem opção, eu vou lá. Ou, cara, não consegui. Ou não, hoje eu vou tomar só um gole, mas amanhã eu vou parar. Não, hoje eu não vou tomar, não vou tomar, eu não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. E toma. Então, quando você tenta evitar, você dá atenção para aquilo, mas quando você direciona a sua atenção para outra coisa é mais interessante. Como eu falo para vocês, quando eu estou no lugar, a primeira coisa que eu penso, suco, onde é que tem suco? Suco de maracujá, suco de cupuaçu são sucos que eu mais gosto. Então fica a dica aí para você que me conhece. Suco de maracujá, suco de cupuaçu. Eu direciono para outra coisa. Ou procuro água. Pronto. Então, redirecionar a sua atenção para outra coisa, a mesma coisa, olhar para Jesus e não olhar para o pecado, não olhar para a tentação. Rogério, não é fácil? Não é fácil. A tentação está ali na tua frente. E aí que é o primeiro escape é você olhar para outra coisa, desviar sua atenção para outra coisa. Jó declara o seguinte, fiz um pacto com meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou,
não me deixe ficar pensando em coisas sem valor. Uma amiga minha fala assim, desvia meus olhos das coisas inúteis, que é justamente uma outra versão da Bíblia que fala isso. A tentação, ela começa capturando sua atenção. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação chamar o telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se, desligue a televisão, afaste do grupo que está fofocando, saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Fixem seus pensamentos em Jesus. Bem nesse meio, bem aqui, desse redirecionar sua atenção, deixa eu ver se tem lá na frente. Se tiver isso, eu já não falo aqui. Tem. Então, eu vou deixar lá para o final. Vamos passar para o nosso outro ponto. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Tiago, acho que é Tiago que vai orientar isso, se eu não me engano. Confesse seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Esconder a dor só intensifica. Gente, esse texto aqui você tem que entender, e eu falo para vocês que até para nós que somos cristãos mais maduros na fé, que a gente tem que entender esse texto e fazer esse texto. Quando um irmão nosso chega perto da gente e confessa um pecado, a gente tem que orar por ele. E a gente simplesmente não faz isso. Quer ser curado? Quer? Então ora. O que às vezes a gente faz? A gente opina, a gente julga, aconselha, diz dicas, faz isso, mas a gente não faz o que a Bíblia diz que é para a gente fazer. Orar por ele, para que ele seja curado. Então, se ele chegou e confessou, quer ser curado? Ora. Então, é algo que eu tenho aprendido, é algo que vou buscar aplicar, principalmente quando for uma situação dessa. Mas isso até funciona, já é uma coisa que eu ficava em crise, porque eu sabia que na palavra eu já ia para um discipulado, ou para um momento que eu ia confessar um pecado. Mas, cara, o cara não vai orar por mim para eu ser curado. E eu quero que o cara ore por mim para ser curado. Então, para que eu vou confessar? Então, talvez isso esteja passando pela sua cabeça. Mas procure uma pessoa que você entenda que é um cristão bíblico, que ele vai olhar isso bem aqui, que ele vai olhar esse conselho, confessar os seus pecados uns com os outros, fazer oração uns pelos outros para que você seja curado, para que vocês sejam curados. Então, se a pessoa entende isso bem aqui e ela vai aplicar isso, então eu aconselho você a estar junto com uma pessoa. O interessante também é você ter um amigo que saiba da sua mesma dor, porque esconder a dor ela só intensifica. Eu falo isso por mim mesmo. Hoje eu tenho um senso de falar tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso. E eu tenho um costume de falar isso com uma pessoa, justamente para que eu não tenha mais problemas contra isso, né? Ah, eu estou escondendo algo, não. Então, porque eu não quero que o inimigo use isso contra mim, eu não quero que isso seja um problema, eu não quero que isso seja uma tentação futura. E eu quero estar realmente livre para poder fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Gravar um vídeo livre mesmo de restrições, para que eu não possa ser, como posso falar, ser limitado. Eu me lembro, eu até falei isso para algumas pessoas depois de um tempo, né, que eu vivi em um acampamento. Falei, gente, é tão bom falar de Jesus agora. Por quê? Porque agora eu consigo falar de Jesus com liberdade. Eu não tenho medo de falar de Jesus, porque antigamente eu pecava, estava com um pecado constante dentro de mim, um pecado viciante, e eu tinha vergonha de falar de Jesus porque eu achava que eu era impuro de falar de Jesus. Mas eu descobri que após Jesus ter me libertado, era muito mais fácil de falar. Resista ao diabo, nossa outra estratégia de escape. A Bíblia ela fala sobre você fugir da tentação e resistir ao diabo. Você foge da tentação e resiste ao diabo. O diabo vai fugir de vocês. O que a gente costuma fazer? Aparece um espírito maligno, a gente, meu Deus, o espírito, e sai fora. Quando chega a tentação, eu vou vencer a tentação. Vamos fazer o miojo?
É interessante, porque, brincadeira, gente, mas o interessante é justamente isso. A gente prefere fugir do diabo e resistir à tentação. Justamente o contrário. E os conselhos são justamente o contrário. Você tem que fugir da tentação e resistir ao diabo. Jairo, como é que a gente faz isso? Uma das coisas que a gente pode ver o próprio Jesus fazendo, né? Que é citar as escrituras, né? Usar a palavra como uma arma contra Satanás, não tentando convencer Satanás, porque ele já sabe de tudo que está na escritura. Mas você tem que resistir citando a escritura da maneira certa. Eu acho interessante porque quando Jesus estava citando as escrituras, ele não estava citando as escrituras para Satanás saber. Satanás sabia das escrituras. E também não estava citando as escrituras para que convencer Satanás, olha, isso bem que também está escrito. E está lá de boa, aproveitando o momento. Mas cada vez que ele citava a escritura, a primeira coisa que ele citava a escritura era para ele. Então Jesus citava a escritura para ele, olha, poxa, mas nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Aí, Jesus, eu acredito que Jesus, como humano também na nossa terra, ele, uau, que palavra rica, que palavra poderosa. Então, o que significa? Então, quer dizer que a palavra é tão poderosa quanto o pão, e isso é interessante nesse ponto, porque por mais que ele estava citando a palavra, ele não estava citando a palavra como muitas pessoas costumam fazer. Mas na palavra de Deus dizia isso. Então, irmão, você está errado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer muitas situações. Mas quando a gente cita ela da maneira certa, quando você cita em uma oração, quando você clama em uma oração aquela parte da palavra, ou quando você busca citar da maneira correta, não para você ir no debate, não para você ficar tentando provar que você é o mais sábio, que você é o cabra bom, mas você entender que para a primeira pessoa que é citada a palavra, em que você fala a palavra, a primeira pessoa que é afetada é você. Um dos passos que é interessante, é engraçado, eu vou até repetir essa frase bem que é muito importante a gente ter a Bíblia, um versículo memorizado, né? Se você não sabe nenhum versículo de cor, sua arma está sem munição. Então é como se a gente estivesse andando desarmado sem saber um versículo de cor. Então é muito bom. Eu até uma atitude, eu já sei alguns versículos, mas eu pretendo aplicar ainda mais isso com relação a isso. Mas um dos primeiros passos, né, é você aceitar a salvação de Deus. Você não é capaz de dizer não ao diabo se você não disse sim a Cristo. Gente, não tem como você vencer o diabo, resistir o diabo, lutar contra o diabo, se você não é de Cristo. Se você não tem um parceiro do seu lado, você não tem Jesus do seu lado para isso. Então, no momento que você diz sim para Cristo, você está dizendo assim, opa, Senhor Jesus, traz o seu exército aí que a gente vai lutar agora contra o diabo. Que o bagulho vai ficar bacana aqui. Então, em primeiro lugar, diga sim a Jesus. Rogério, como é que eu faço isso? Gente, é muito simples. Você pode pegar sua Bíblia no seu quarto. E eu aconselho você, até você que é cristão, fazer isso diariamente. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de Ti. Aceita-me como Teu filho. E existe inúmeras formas de você fazer isso em formato de oração, né? Você pode pesquisar, eu já fiz algumas vezes isso, né? É interessante você fazer isso, pesquisar um estilo de oração, mas você entender que, em primeiro lugar, se você quer isso, faça no seu quarto, mas existe, eu não lembro qual é a referência bíblica, eu não vou pesquisar aqui para não também demorar muito no nosso vídeo, mas você tem que fazer uma confissão pública de fé, diante de homens, diante de pessoas, diante de testemunhos. Epa, eu sou de Cristo. Agora eu aceitei Cristo como Jesus, ou aceitei Jesus como meu Salvador. Então eu creio que Ele me salvou, eu creio que Ele morreu por mim e eu quero agora ter comunhão diária com Ele. Eu quero ser salvo. Então isso você faz uma confissão pública de fé. Você escolhe uma igreja bíblica, com certeza se você está vendo esse vídeo e tem acompanhado até o final, então com certeza você já lê a Bíblia, você já medita ou já assiste alguma meditação, então de alguma forma isso conduz você até Jesus. E
vamos para o nosso último ponto para nós encerrarmos, que é um dos pontos que eu acho interessante também. Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Em outras palavras, nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Mas não no quesito aqui, nós estamos falando de pecado. E eu coloquei uma frase bem aqui, eu gosto dessa frase, porque essa frase, ela me ajudou muito esse ano de 2025. Não fique confortável demais, gente. E eu vou falar isso da minha experiência pessoal. Não fique confortável demais. Eu vou até gastar um tempinho aqui, antes de eu ir para o ensaio, que já está terminando aqui. Não ficar confortável demais. O que é isso, Rogério? Eu tinha um ar-condicionado aqui em casa, eu tinha uma geladeira aqui em casa, eu tinha uma moto, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa, eu tinha uma cama, eu gosto de dormir em cama. E aqui em Chapadinha faz um calor um pouco fora do comum, mas ainda assim é um calor bem agradável, que dá vontade de você já ficar dentro de um balde de água pelo dia inteiro. Então já é desconfortável. Então, com o ar-condicionado eu ficava confortável, com a cama eu ficava confortável, com a moto eu ia confortável para qualquer lugar. Só que existe um detalhe, eu estava pilotando uma moto sem carteira. Eu estava confortável, mas correndo o risco de parar numa blitz aqui, mesmo dentro da cidade, e as pessoas tomarem a moto, ou sei lá, qualquer motivo, acontecer um acidente e tudo mais. Então, ou que é um outro problema que eu tinha, né? Eu dava carona para pessoas. E que pessoas eu dava carona? Para mulheres, amigas, entendeu? Então, isso já estava me condicionando a continuar pecando, entendeu? Deixa eu ver, outra coisa. A cama e o ar-condicionado, eles me deixavam confortável, então eu dormia mais, eu queria ficar mais deitado, eu queria ficar mais num friozinho gostoso e tudo mais. Beleza. Geladeira, então eu podia comprar coisa, água gelada todo o tempo. Aí, ou seja, eu estava confortável. Até que um momento eu falei assim, cara, isso foi Deus falando comigo, gente. Isso aí foi depois do acampamento. Rogério, você quer vencer isso? Quero. Você não pode ficar confortável. Você tem que ficar desconfortável. Você tem que viver uma vida desconfortável. E eu entendi, demorei a entender. Aí eu fui lá, vendi minha cama. Pronto, já fui dormir na rede. Tirei a rede, tirei a cama, beleza. Aí o ar-condicionado começou a baixar a minha imunidade. Eu comecei a perceber que eu estava tendo muito mais rinite, mais reações por conta dessa transição de frio para o calor, por conta do ar-condicionado. Eu falei, cara, minha imunidade está baixa, eu preciso mudar isso. Vendi o ar-condicionado. Estava andando de moto, tinha um problema de andar com uma menina, outra menina, tal. Não necessariamente estava namorando todas as meninas, não, mas isso já me condicionava a pecar. Aí eu falei, opa, estou precisando de dinheiro, a moto está aqui, eu preciso reaprender a viver a vida, se sentir desconfortável, moto vendida, dinheiro na conta, só sucesso. Comecei a ter novamente uma resistência, tem até foto no meu Instagram, né, que eu tava bem rechonchudo, tava bem gordinho e tava com a resistência muito baixa. E quando eu comecei a pedalar, eu comecei a voltar a pedalar, eu falei, uau, aí comecei a ter a resistência novamente. Então hoje eu estou muito mais saudável fisicamente. E deixa eu ver, foi isso, a cama, o ar-condicionado, a geladeira e a moto. Sim, 4 coisas que me deixaram desconfortáveis. Todas elas me produziram hoje um bem-estar, caráter, saúde, e o principal, eu consegui vencer a tentação. Então, quando eu falo hoje, não fique confortável demais, isso sou eu falando para aquilo que eu venci. Da seguinte forma, esteja ciente da vulnerabilidade. Então, todo tempo eu estou ciente que alguma coisa pode me deixar confortável. Eu falo isso porque é isso que eu entendo. Então, alguma coisa pode me deixar confortável. Eu falei, epa, eu posso ficar vulnerável bem aqui. E a gente pode se tornar vulnerável. Então, tem situações em que você está numa casa de uma pessoa, em que pode se colocar você numa situação vulnerável. Seus olhos, como Jó, ele orienta aqui que você tem que tomar muito cuidado, que Jó ele fala que ele fez um pacto com os olhos para não olhar com cobiça para uma jovem.
Então, seus olhos, eles são a janela da alma, seus ouvidos são a janela da alma. Então, aquilo que você olha, aquilo que você ouve, eles entram no seu coração. Uma música muito chiclete que você escuta, depois ela vai ficar aqui na sua mente. Aí depois você tá tum, na sua cabeça. Ou aquilo que você assiste muito, uma hora ou outra você vai lembrar. Então, tudo aquilo que você consome acaba se tornando, de certa forma, uma portinha para a tentação, uma portinha para o pecado. Então, sempre tente ficar desconfortável. E isso é uma dica final para você. Mas eu finalizo com isso, que é o mais importante de todos, gente, se exponha ao sol. Vitamina D todo dia. Leia a palavra. Gente, lê a palavra todo dia. Gero, mas eu não estou entendendo nada, não estou sentindo nada, não estou entendendo nada. Gente, leia a palavra, porque independente se você está sentindo ou não, você está se alimentando. Você não entende o arroz, mas o arroz é gostoso, você come. Se você comer só o arroz, você não vai gostar. Mas se você comer o arroz misturado com alguma outra coisa, você vai gostar. Então, Rogério, como assim? Por exemplo, às vezes você pode consumir a palavra, ou uma ministração, ou alguém que motiva muito o seu coração, a palavra. Então você pega a Bíblia, e a pessoa está lá pregando, e você, cara, legal, esse pregador ele falou nesse versículo aqui, vou procurar aqui rapidão, tal. Eu pego. E isso é interessante, porque você acaba que no começo, a palavra para você pode parecer só um arroz. Realmente a comida, realmente é saudável, realmente vai alimentar, sim. Mas talvez não tenha sabor, um sabor que você goste. Então, você vai ter que colocar aquilo que você acha que é uma carne, aquilo que você acha que é um macarrão, aquilo que você acha que é um molho, um tempero em cima. Aí, às vezes, talvez uma ministração no YouTube, talvez uma música, talvez um podcast, independente do que for. Se isso vai agregar ao que você está lendo, show. O ideal é você focar na palavra. Mas enquanto você achar que a palavra é só um arroz por enquanto, ainda alimenta, mas ainda não é tão gostosa assim, você acrescenta alguma coisa. Acrescenta uma ministração, acrescenta um podcast, acrescenta uma música e vai ler a palavra. Beleza, daqui a um tempo, se você fizer isso todo dia, você vai estar fazendo talvez até que nem eu, em alguns momentos em que eu tiro um jejum, eu consigo ler 41 capítulos só de uma lapada. Consigo sentar e ler. Eu tenho o costume hoje de ler o seguinte: eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo. Quando eu leio, se eu perceber que eu perdi o foco de ler, eu já paro de ler. Opa, perdi o foco de ler, por quê? Porque eu não quero desperdiçar aquele momento de leitura. Então eu estou lendo aqui, eu estou lendo 10 capítulos. Se eu percebo que no 11º eu já perdi o foco da atenção, eu paro ali, marco aquele capítulo, relaxo minha mente, vou fazer qualquer outra coisa, depois eu volto. Ou vou fazer as minhas tarefas do dia e preparo um momento para fazer novamente a leitura. Eu sempre gosto de fazer isso no começo, na manhã, ou à noite, quando eu chego em casa, quando eu estou em off, enquanto tem aquele silêncio. Mas é isso, gente. Esse foi o meu devocional de hoje. Eu acredito que tenha ajudado muito você. Se você gostou, se inscreve. Se você não gostou, dá um dislike. Se você quer mandar para algum amigo, já pega o link aqui, compartilha o link do meu canal, tá bem na bio. Gente, em breve eu vou mudar o nome do canal. Eu percebi que ainda é muito menino, esse nome do canal, Aventuras do Roger, mas eu vou colocar Rogério Castro mesmo, meu nome, aprender e ensinar. Existem alguns projetos que esse ano eu já vou começar. Existe um curso que eu vou fazer para vocês, né, destinado para vocês. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para acrescentar. E é isso, galera. Eu acho que é só isso, então até o próximo vídeo. Tchau!